Como já falámos nos módulos 1 e 2, os medicamentos servem para prevenir e tratar doenças ou sintomas, contribuindo para a redução de doenças e de morte prematura, aumentando a saúde e qualidade de vida da população. Mas para que os medicamentos produzam os efeitos desejados, é fundamental aderir à terapêutica. Então, o que significa adesão à terapêutica? Aderir à terapêutica significa tomar os medicamentos de forma concordante com a orientação de um profissional de saúde, ou seja, na quantidade certa, à hora certa, na via de administração certa, durante o tempo certo. Para além da toma dos medicamentos, aderir à terapêutica também significa que devemos seguir todas as indicações dos profissionais de saúde, no que diz respeito à adoção de estilo de vida saudáveis, comparecer a todas as consultas marcadas e realizar os exames necessários. Por que é assim tão importante cumprirmos sempre com as informações e indicações dadas pelos profissionais de saúde para a toma de medicamentos? Como já vimos, todos os medicamentos têm uma determinada indicação terapêutica, isto é, as doenças ou sintomas para os quais são utilizados. Tem também uma posologia, ou seja, a dose certa, no tempo certo, próprio para cada situação. Também já sabemos que o mesmo medicamento pode ter efeitos diferentes em pessoas diferentes. Não tomar um medicamento à hora certa, tomar apenas alguns dias ou não tomar por completo pode prejudicar o nosso tratamento, levando a que não se atinja o efeito esperado. Alguns medicamentos perdoam mais que outros, ou seja, podemos tomar um pouco mais tarde ou mais cedo e o efeito produzido é muito semelhante. Isto ocorre, por exemplo, porque são medicamentos que ficam mais tempo no nosso corpo. Mas há outros medicamentos que, quando são tomados de forma errada, podem levar ao desenvolvimento de mecanismos de resistência aos próprios medicamentos. Por exemplo, os antibióticos são medicamentos utilizados para eliminar bactérias e, por isso, não podem ser utilizados para tratar uma gripe, que é uma doença causada por um vírus. Quando não são tomados a horas certas e durante os dias indicados, os antibióticos poderão não ter o efeito pretendido até serem prejudiciais. Isto porque, se não tomarmos o antibiótico na dose certa e durante o tempo certo, as bactérias podem adaptar-se aos antibióticos, deixando de fazer efeito. É o que chamamos resistência bacteriana, que também pode acontecer quando tomamos antibióticos sem ser realmente necessário. Daí que seja tão importante só tomarmos antibióticos por prescrição médica. Já os medicamentos para doenças crónicas, como a diabetes ou a hipertensão, são para tomar sempre, a não ser que o médico dê indicações em contrário ou ocorra alteração da medicação. Até podemos não sentir a doença ou não sentir o efeito do medicamento, mas se pararmos o tratamento, podemos sentir-nos pior ou até não sentir nada, mas a doença piorar. Por exemplo, a maioria das pessoas não sente quando a pressão arterial está elevada, mas se não tomarmos os medicamentos receitados pelo médico para esta situação, podem surgir complicações, como por exemplo um acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. O mesmo pode acontecer na diabetes. Não se sente, mas se tivermos os níveis de açúcar no sangue elevados, podemos vir a sofrer de pé diabético. Já as benzodiazepinas, conhecidas como calmantes, por exemplo, são medicamentos que podem ser utilizados durante algum tempo em casos de ansiedade e depressão, mas que, quando são tomados em excesso, podem provocar efeitos secundários, como sonolência excessiva, sedação ou alterações no comportamento. Estes efeitos não dependem apenas da dose, mas também da duração da terapêutica, da substância ativa em si, outros medicamentos tomados ao mesmo tempo e até mesmo das características da própria pessoa. As benzodiazepinas são particularmente perigosas, por exemplo, nos idosos. Em algumas situações podem mesmo levar a quedas, fraturas ósseas ou até acidentes de viação. As benzodiazepinas não devem ser tomadas de forma continuada para dormirmos melhor. Quem tem problemas em adormecer ou outros problemas de sono deve falar com um médico ou outro profissional de saúde, nomeadamente um farmacêutico e enfermeiro. Por vezes, o efeito de um medicamento não é imediatamente visível após a sua toma, como por exemplo no caso dos antidepressivos e dos medicamentos para a hipertensão arterial. Nestas situações, devemos sempre cumprir a indicação médica no que diz respeito à posologia do medicamento e duração do tratamento, sendo que nunca devemos exceder o número de tomas diárias indicadas, nem tampouco interromper ou prolongar o tratamento para além do indicado. Assim, nunca devemos interromper a utilização do medicamento sem indicação médica. Por vezes, o profissional de saúde pode dar indicações sobre a forma de tomar os medicamentos que podem não se adequar à nossa vida profissional ou social. Por exemplo, há medicamentos que o profissional de saúde poderá indicar para tomar à noite por causarem sonolência. Mas se a pessoa trabalhar no turno noturno, tomar à noite pode não ser a melhor solução.
Quando isso acontece, há quem tenha receio de dizer e opta por sozinho alterar as indicações, mas sem saber se a solução encontrada é igualmente segura e eficaz. Assim, é importante discutir com o profissional de saúde, partilhar as preocupações e em conjunto encontrar soluções. Chamamos este processo de decisão partilhada em saúde. Também há quem se esqueça por vezes de tomar os medicamentos. Sempre que isto nos acontece, devemos consultar o folheto informativo para saber como atuar e, em caso de dúvidas, procurar aconselhamento junto a um profissional de saúde. Existem formas de evitar estes esquecimentos, como, por exemplo, as caixas para colocarmos os medicamentos que temos que tomar num dia ou numa semana. Também podemos associar a toma de medicamentos a atividades ou locais do dia-a-dia ou até colocar alarmes no telemóvel. Fale com um profissional de saúde, ele poderá ajudá-la a encontrar a melhor estratégia. Frequentemente somos confrontados com situações em que nós próprios, familiares ou amigos tomam diariamente um ou mais medicamentos. Nestas situações pode acontecer que os medicamentos diferentes apresentam um aspecto, forma, cor, etc., muito semelhante, ou que as próprias embalagens apresentem uma cor ou formato semelhantes. Tal pode contribuir para engano, como por exemplo o mesmo medicamento 2 vezes e não um de cada. Para evitar este tipo de confusões, que podem ter consequências graves para a nossa saúde, falámos anteriormente da importância de fazer uma lista com todos os medicamentos que estamos a tomar, o horário da toma e para que servem e, antes de os tomarmos, verificarmos se é o medicamento certo. Manter os medicamentos devidamente organizados e etiquetados, tendo em conta o horário da toma, por exemplo, pode ser também uma estratégia para evitar erros. Nunca nos devemos esquecer: o medicamento certo, na dose certa, na via de administração certa, no momento certo, na pessoa certa. Colocar todas as questões e dúvidas que temos sobre a utilização correta dos medicamentos aos profissionais de saúde é fundamental para uma utilização segura e responsável dos mesmos, garantindo a sua máxima eficácia em benefício da sua saúde. Uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da Saúde com a Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio institucional da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros.